Esse aqui vai ser o assunto do meu guia de compra desta noite, desse dia, tarde, enfim, a hora que você estiver assistindo. Vou falar dessa vez sobre o Chevrolet Cruze de primeira geração. Você que está procurando, considerando um, assim como todos os vídeos que eu faço, eu vou mostrar um pouco detalhe por detalhe, na medida do possível, né? Porque eu não tenho o carro fisicamente, mas eu vou mostrar o que eu sei pelos contatos que eu já tive com o carro. Falando um pouco sobre o Cruze, especificamente desse aqui, que é a primeira geração, todos eles foram oferecidos com basicamente um único motor, mas só que duas opções de câmbio, também dividido em duas carrocerias. Todos eles são 1.8, 16 válvulas, o famoso Ecotec. É um motor com correia dentada, comum ainda, a seco, vale sempre lembrar, porque infelizmente isso é uma tecnologia moderna, mas esse aqui é um motor razoavelmente antigo. Então só tem variação no comando, não tem no comando de admissão, não tem no de exaustão. Então assim, é um motor razoavelmente arcaico, vamos dizer assim, que não vai te dar muitas surpresas, já adiantando um pouco dos possíveis defeitos crônicos que depois no final vou comentar. Tem opção de câmbio automático de 6 marchas e manual de 6. Só que, obviamente, a maioria dos que você vai encontrar no mercado são os automáticos. Pro Brasil, eles vieram apenas com a carroceria hatch e com a sedã, apesar de fora do país ele também ter tido uma versão perua, que é uma versão que eu diria que ame ou odeio, mas pro Brasil só tinha essas duas carrocerias. Suspensão, todos eles também usam o mesmo arranjo, suspensão na frente McPherson e atrás eixo de torção, que também não tem tantas surpresas, essa parte também é uma parte bem tranquila dele. Todos usam roda 17 em todas as versões, independente da versão que você escolher. Mudam os desenhos, que eu vou mostrar aqui também quando usa uma e quando usa outra. De resto, seriam esse. É um carro razoavelmente bem equipado, mesmo da versão de entrada, que é a versão LT, e também vai para a LTZ, que é a versão top de linha. Tem algumas coisas que o LT tem no hatch, que o sedã não tem, que eu também vou detalhar aqui. Mas, basicamente, resumidamente, essas são as diferenças e os detalhes, vamos dizer assim, técnico do carro. Começando aqui com a versão hatch, eu deixei essa aqui logo de primeira mão aqui, porque essa é uma versão bastante curiosa, porque é uma LTZ hatch, como já dá para ver ali, talvez por essa foto que tá aqui, ela tem teto solar, só que a parte curiosa dela está dentro, é manual. Que das minhas pesquisas para eu conhecer um pouco mais sobre o carro, porque eu conhecia já alguma coisa, mas eu não sabia tudo. Essa aqui é uma versão manual, por incrível que pareça, eu achei que só a versão LT que tinha câmbio manual, mas foi oferecido o LTZ com câmbio manual. Só que, como eu falei, é uma versão razoavelmente difícil de você encontrar, ainda mais essa, que é uma manual com teto solar, particularmente, se eu tivesse atrás de um desse, essa seria a minha versão. Não que o automático seja ruim, mas por mera questão pessoal, por escolha pessoal, preferência, né, assim dizendo. Então, essa aqui eu já deixo em primeira mão. A multimídia não é dele, essa aqui é uma multimídia que foi instalada, já adianto, porque ele tinha um rádio mais simples na versão LT, e na LTZ ele tinha um MyLink de primeira geração, que é uma central multimídia touch, ela tinha mapas também, dava para você usar GPS e tudo mais, era bem interessante. Mas nessa aqui, essa multimídia, tirar ela da equação, porque ela não faz parte dessa versão. Então, como eu falei, deixei essa aqui em primeira mão porque é uma versão bastante curiosa. Tanto que eu pesquisando, basicamente só achei essa só. Então, se um dia você estiver procurando assim, eu quero uma LTZ manual, hatch, você vai sofrer para achar, porque aparentemente só tem essa aqui. As outras que tem anunciado são umas versões que não tem teto solar e é uma LTZ, que depois eu vou detalhar isso aí também por partes. Então, essa aqui eu deixei em primeira mão, só deixando aqui passando para vocês, que é uma versão bem curiosa, que sim, ela existe. Talvez foi até uma feliz coincidência de eu ter conseguido achar, porque senão eu achei que nunca ia existir. Passando para a versão sedã, essa aqui, como eu falei, já seria a versão topo de linha do sedã. O sedã nunca foi oferecido com teto solar. Esse foi um opcional que foi oferecido só no hatch. Não sei porquê, isso aí teria que perguntar para a GM. Inclusive até o Cruze mais novo também é a mesma coisa. Os turbo, todos eles, só o hatch foi oferecido com teto solar e o sedã não. Visualmente, como você diferencia eles? Falando do sedã, ele tem essa roda nesse desenho, que ela especificamente só saiu no sedã, e também quando você olha de traseira, ele tem esse friso cromado da tampa. Na versão LT, ele é pintado também essa parte aqui de baixo, apesar que isso aqui eu acho que foi pintado, não tem cara de tecido original, porque eu acho que depois eu vou confirmar nos outros. Mas via de regra, visualmente são as rodas, que é esse desenho, e o friso da tampa, que ele é cromado. Indo para dentro,
A maioria das versões LTZ que eu encontrei desse pré-facelift, porque eu tenho aqui depois umas versões que ele recebeu um facelift lá para 2015, foi até 2017, 2018. A maioria delas tem esse interior claro. Não cheguei a reparar muito bem, mas eu acredito que deva ter algumas versões que devem ter interior escuro. O hatch, sempre na versão LT e LTZ, todos eles têm um interior escuro, que é igual desse aqui que eu estou mostrando. Então, esse aqui tem interior. São basicamente essas diferenças visuais que você tem. Então, essa aqui, como eu falei, ela já ganha central multimídia, que é algo que já tinha na LTZ. Depois eu comento separado dos opcionais. Eu vou passando um por um para mostrar para vocês como eu sempre faço. Indo para essa aqui, eu deixei ela um pouco separada aqui, porque é mais uma versão, só para demonstrar para vocês. A versão sedã, ela não tem os apliques cromados fora que o hatch tem. O hatch, a grande maioria deles tem esse aplique aqui. Isso aqui é só para dar uma diferenciação visual do sedã para o hatch. Então, isso aqui eu deixei separado também, porque, como eu falei, mais um LTZ aqui também tem interior claro, vamos dizer assim. Esse aqui é um facelift já, como eu falei, foi por volta de 2014, 2015, foi até o final da vida dessa primeira geração, quando ele já estava para ganhar a segunda, que é turbo. Então essa aqui eu também deixei a mesma coisa. Essa roda aqui também é específica da versão sedã. E na parte de trás também o facelift dessa de primeira geração do Cruze foi focado só na dianteira, que só mudou basicamente para-choque só. Então, farol, essas coisas continuam basicamente tudo igual. Por dentro, eles também, eu percebi que a maioria dos facelift já ganham interior preto, eles já não tem mais um interior claro. Então, isso aqui, e também eles têm essa parte aqui pintada de preto brilhante. É outra coisa que eu notei também específico das versões LTZ. As LT é um cinza, não é bem um aço covado, mas ela é cinza. Como dá pra ver por dentro, é basicamente tudo igual. E eles têm esse couro, também a grande maioria dos que eu encontrei, para não falar todos, tem esse interior bicolor, vamos dizer assim, de preto com marrom. Então, passando adiante, mais um LTZ. Esse aqui eu deixei separado porque é o único que dá pra notar uma coisa que eu quero comentar depois, que é um opcional não, um item de série do LTZ. Porque opcional por opcional, na verdade, ele não tinha nenhum, o sedã. O hatch, sim, o hatch você pode encontrar alguns LTZ que tem teto solar e uns que não tem, só isso. É o único opcional que esse carro pode ter, porque todo o resto são itens de série. Essa aqui já é a versão LT, que por sinal eu deixei ela separada aqui, porque curiosamente ele tem algumas cores bastante diferentes, vamos dizer assim, que nem o caso desse azul, que eu nem sabia que existia também, mas eu gostei bastante, porque, nossa, que cor bonita, velho. Eu fiquei bem gamado nessa cor, porque eu nem sabia que existia. Basicamente, todas as cores que eles tinham são cores monocromáticas, então você vai achar branco, cinza, chumbo, tem alguns tons de bege também. Ele tem um vermelho, que é um vermelho mesmo, e tem um outro que é um vermelho um pouco mais escuro, que é quase um vinho, que é uma cor mais perolada. E aparentemente tem esse azul. E seria isso, basicamente. Ele tem um outro tom, que é um tom meio cinza, que dependendo do tom que você olha, dependendo do sol, ela parece um azul um pouco claro. Mas, via de regra, a cor realmente colorida que o carro tem seria esse tom os dois tons de vermelho, que um é um vermelho um pouquinho mais escuro, e o vermelho vivo, o azul. E me veio à memória agora que, se eu me lembro bem, tem alguns tons de verde. Então são essas cores coloridas que você pode encontrar, mas novamente 90% deles são tudo cor monocromática, branco, cinza, chumbo, prata e preto. Então essa aqui é uma versão LTZ que eu deixei para mostrar depois, que como dá para ver, diferente da LTZ que eu mostrei, o friso da tampa ele é pintado, como o carro é preto também dá para ver que ele é pintado de preto, ele não é um preto fosco. E a roda da versão LT é essa aqui. Também já comentando um pouco das diferenças visuais e também dos itens de série, a versão LT sedã, ela saiu com essa roda, bem como a versão LT hatch. Acho que vai abrir alguma coisa errada, que eu cliquei errado aqui. Pronto. Então, essas versões, elas saíram com essa roda aqui, que ela é toda cinza. Cinza não, né? Um prata quase, basicamente. E na versão LTZ hatch, que ela ganha o desenho aqui pintado diamantado. Na versão LTZ sedã, ele ganha esse desenho aqui que eu mostrei. Então, essa roda, quando vocês acharem com o fundo pintado, num LT é porque a pessoa mandou pintar ou trocou a roda. Certo? Então, já começa aqui. Indo para a versão LTZ, itens de série de todas elas, o que todas elas têm, vamos dizer assim, são 4 airbags,
Então, desde a versão mais básica, já começa na questão de segurança, tendo 4 airbags, controle de tração, controle de estabilidade, tem retrovisor fotocrômico, sensor de chuva, sensor crepuscular. Algumas matérias eu encontrei falando que eles têm retrovisor aquecido desde a versão LT. Os que eu tive contato não tinha isso, então vale a pena você dar uma olhada. Quando você for ver o retrovisor fotocrômico, o retrovisor aquecido, ele liga quando você liga o desembaçador. Então, com o carro ligado, você liga o desembaçador, espera um tempo e vê se o retrovisor, a lente do retrovisor, ela começa a esquentar. Então, essa é a primeira forma que você consegue identificar se tem mesmo ou não. Via de regra, não é para ter. A versão LT, ela tem chave comum, deixa eu pegar ela aqui para eu ir vendo e lembrando. Então, como eu comentei, algumas podem ter banco de tecido. O câmbio automático também, eu falei do teto solar, mas o câmbio automático também era outro opcional do carro. Comando no volante e piloto automático, 90% delas tem. A versão LT tinha essa multimídia que era um pouco mais simples, uma tela monocromática, mas ela mostra alguns, quando você mexe no ar, que é digital, só que todos eles é uma zona só, aparece na tela. Então, quando você mexe no ventilador ou na temperatura, ele mostra ali também. Todos têm trava central das portas, tem comandos aqui do ar digital, e esse botão aqui você desliga o controle de tração. O controle de estabilidade, até onde eu sei, não dá para desligar, só o controle de tração. Chave, como eu comentei, o ALT seria isso basicamente. Resumidamente, da versão LT são os 4 airbags, o retrovisor fotocrômico, sensor de chuva, sensor crepuscular. Ele tem essa multimídia mais simples, que ela tem Bluetooth, mas até onde eu sei, não dá para tocar música. É uma multimídia que serve só para você parear celular, para você poder conversar, para você receber a ligação, porque ela tem comando de voz também. Os comandos de som, comando do piloto automático. E muito resumidamente seria isso. Porque de resto todas elas têm ar-condicionado, é direção elétrica desse carro. E seria isso. Indo para a versão LTZ, o que ela ganha mais? Ela ganha os airbags de cortina, a central multimídia, deixa eu pegar um outro que está um pouco mais original. O interior claro também era algo específico da versão LTZ. O câmbio automático, a maioria deles tem. A central multimídia e seria basicamente isso que tem a mais. O que você pode notar de diferente também visualmente, eu já acabei comentando, como você identifica quando o carro tem o airbag de cortina. Por isso que eu deixei especificamente esse aqui, que é o único que dá para ver. Na coluna traseira dos LTZ, ele tem esse que está bem escondido aqui em cima, que é um símbolozinho oval, que provavelmente vai estar escrito airbag. O que eu tive contato é uma versão LT, ele não tem esse escrito, mas isso aqui possivelmente é uma indicativa, porque se você for ver os outros LT, ele não tem aqui na coluna, como dá para ver aqui assim. Então, fica aqui já a dica para você identificar. Airbag lateral, ele vai ter uma etiquetinha, que é essa que está escondida bem aqui no canto, uma etiquetinha de tecido mesmo, bem escondida. De resto, você não vai precisar se preocupar porque são itens de série. Então, visualmente, o que eu posso apresentar para vocês passando por aqui seria isso. Quanto aos defeitos crônicos, não chega a ser exatamente defeitos crônicos, só que são itens de atenção. Como todos usam o mesmo motor, o primeiro que talvez você já deva ter passado por outros vídeos é o trocador de calor, que é uma peça que, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa é a peça, é o trocador de calor do motor, que ela fica na frente, você olhando o carro de frente, ela fica bem na frente. Então assim, se você tiver uma mínima predisposição de mexer no carro, às vezes você mesmo consegue trocar. Não é uma peça cara, ela gira em torno de uns 300 para uns 500 reais. Até se você quiser pagar um pouco mais caro, tem a peça original, que também vai ser um pouquinho mais cara que isso ainda, mas não é uma peça com um valor exatamente absurdo. O que acontece é que ela fura, basicamente assim, começa a vazar fluido. A primeira coisa que você vai ver é que talvez tenha alguma marca nela mesmo, vai ter marca de aditivo ou no bloco. É uma manutenção razoavelmente sossegada, qualquer oficina consegue mexer isso, não é exatamente um problema. Não vai, na maioria das vezes, te causar um defeito catastrófico, se a pessoa tem um mínimo de conhecimento de olhar isso, ver se por acaso o fluido está baixando e ver óleo, porque se acontecer dele misturar, você vai ver no óleo que ele vai estar parecendo café com leite, porque mistura óleo e água, então vai aparecer.
Só que se você vê antes, não tem problema. Você leva para a oficina, troca, pronto, acabou, não vai te causar grandes prejuízos. O segundo que está interligado, que seria um deles, vamos dizer assim, que eles estão conjuntamente, é consumo e desempenho, porque desempenho desse carro, ele é satisfatório pelo carro que é. Eu não cheguei a dirigir a manual, só cheguei a ter contato com a versão automática, e há um desempenho ok, vamos dizer assim. Ele, em números, ele faz de 0 a 100 em 10.9 segundos, são 144 cavalos e cerca de 19 kg de torque, só que, apesar do câmbio ser de 6 marchas, ele acaba capando um pouco o carro. Então, assim, não espere um carro que seja um canhão, um foguete, porque não é muito, não. A questão do consumo também é um pouco preocupante. Se você liga para isso, eu já consideraria você não considerar esse carro, porque é um horror. Não tem outra forma de falar que não seja. O carro, algumas pessoas sempre vai ter aquele que vai falar, meu carro faz 15 por litro, faz 16. Cara, sinceramente, eu duvido. É praticamente impossível esse carro fazer muito mais que isso. No álcool, então, esquece. Se a sua cidade tem um pouco de morro e de descida, não é uma cidade que é basicamente plana, e você usar esse carro no álcool, não espere que ele vai fazer muito mais que 7 por litro. 6, 7 por litro. E se alguém te falar que faz mais que isso, pode ter certeza que essa pessoa tá mentindo, porque é impossível. Esse motor, o motor é muito bom, é muito robusto, só que assim como todo carro da GM, ele bebe pra caramba. Não tem outra forma de falar. E mesmo na gasolina, considerando de novo que você mora em uma cidade que ela tem um pouco mais de subida e descida, mesmo na gasolina, vai fazer estourando uns 8, vou ser muito otimista, uns 8,5. Estrada, considere que vai fazer também na gasolina uns 100, 110, uns 10, no máximo uns 12 km por litro. Então, assim, de novo, se você preza consumo, esquece esse carro, porque se tem uma coisa que ele não é forte e não é econômico. O que ele é bastante interessante nesse ponto é que é um carro muito silencioso. O isolamento acústico desse carro é realmente muito bom, você não ouve basicamente nada de fora. É um carro bem seguro, é um projeto moderno, vamos dizer assim. Mecanicamente, o conjunto também é muito bom, embora eu veja com uma certa frequência relatos de pessoa que tem problema no câmbio, mas isso eu acho que é mais relacionado a desleixo da pessoa do que ao projeto em si, porque o câmbio é muito bom, são trocas bem macias e bem suaves, é muito difícil desse câmbio dar problema, então isso aí também não é algo que você vai ter muita dificuldade com, mas, de novo falando, desempenho não é aquelas coisas e consumo também não, certo? Então, vou encerrar por aqui essa parte. Ele também tem um outro problema muito comum de todo GM, que é a luz de injeção e um problema com bobinas e velas. E essa é uma parte que é uma manutenção um pouco cara desse carro. Quando tiver algum problema, é um problema de certa forma recorrente. Especialmente as bobinas não costumam durar muito tempo. Então espere que você vai ter que trocar com uma certa frequência se você não costuma abastecer com gasolina da melhor qualidade possível e você fica muito tempo com o carro e você também roda bastante. Luz de injeção também costuma ficar acesa com bastante frequência e normalmente carro, quando acende luz de injeção, só que não muda comportamento, não muda consumo e também não muda, o carro não falha, não engasga nem nada, pode contar que é melhor deixar lá, deixa a luz acesa, porque simplesmente você vai gastar com muita coisa e na maioria das vezes não resolve o problema. Você troca a sonda, você troca a vela, troca a bobina, faz limpeza de bico e na maioria das vezes não acende. Tem muito carro que tem esse tipo de problema. Eu aconselho só mexer quando acontece isso, quando o carro realmente está falhando, ele está com problema. Agora, eu tive carros e também tive contatos com carros que estavam com a luz de injeção acesa, só que o carro não falha, não engasga, o consumo dele ainda é bom, ele desenvolve bem, só que a luz está acesa. Então, paciência. Então, eu não recomendo você até descartar um carro por causa desse tipo de problema. O certo seria ela ficar apagada? Sim, o certo é ela ficar apagada. Mas, de novo falando, eu aconselho que não seria exatamente um problema se você encontrar um carro com esse tipo de defeito especificamente. Mas saiba que pode acontecer. Esse carro, no geral, ele também costuma dar alguns defeitozinhos elétricos no geral, especialmente assim de ficar acendendo luz de controle de estabilidade, luz de ABS, às vezes é algum sensor de roda, algum sensor do próprio controle de estabilidade, que às vezes parte um fio e ele fica com essas luzes acesas, começa a acender de vez em quando. Então assim, como eu falei, não é exatamente frequente, mas é algo que você pode esperar do carro. Então, esse é algo bem específico, mas eu já estou deixando aqui comentar, porque se você vê algum que ele acende ou que ele está com isso aceso,
pode ser que você gaste um pouco para resolver, mas não é exatamente assim algo fácil de diagnosticar. Vai muito da capacidade do seu mecânico dele conseguir entender e decifrar o que é. Então, no geral, seria isso, que ele acende algumas luzinhas ou outra no painel, porque ele é um carro razoavelmente cheio de eletrônica, então tenha isso em mente, que você pode gastar um pouco com isso. Falando um pouco do comportamento, esse carro é assim, não é exatamente um defeito crônico, é mais uma particularidade dele, que é um carro razoavelmente duro, ele não é um carro que você, igual alguns Toyota, e mais Toyota especificamente, que você anda nele, Hyundai também, são carros bem macios, você passa em buraco, você não chacoalha tanto. O acerto de suspensão desse carro ele é bem duro, até por causa dos pneus de perfil baixo, porque são 225/45 ou 215/45, então isso contribui bastante para esse acerto firme dele. Então, tenha em mente que se você quer um carro um pouco mais macio, pode ser que ele não te atenda, porque o acerto dele é mais duro. Ele lembra até, de certa forma, alguns Civic G9 e Volkswagen em geral, porque é mais duro. Particularmente eu gosto de carro um pouco mais duro, mais na mão. Então, se você quer um carro um pouco mais macio, veja de dirigir um para ver se te atende. Mas, via de regra, esse é o comportamento de suspensão dele. E por fim, tem algo também muito específico desse carro, que é o desgaste dos botões. Tem alguns aqui, acho que esse aqui tinha, esse primeiro, ele costuma desgastar com certa facilidade. Isso às vezes não é nem relaxo da pessoa, isso é realmente do carro que ele desfaz fácil, que é o caso desse aqui, que ele tá com esse botão desgastado. Mas na maioria das vezes você vai encontrar até alguns que esses botões aqui são desgastados. Esse aqui ele tá quebrado, né? Ele não tá exatamente desgastado. Os botões do vidro também costumam soltar e esfarelar. Tem kits no mercado que é um adesivo que você cola por cima. Então, assim, isso, desde que o botão esteja funcionando, dá para você consertar. Tem empresas hoje em dia que você tira o comando e você deixa para eles que eles regravam a laser. E tem kits também de reparo no Mercado Livre, AliExpress, Shopee, todos esses lugares, que é uns adesivos já pronto que você pega e só cola aqui por cima. Então, isso também é algo fácil de resolver. Eu só deixei aqui porque é uma particularidade também do modelo. Seria isso, basicamente, minhas considerações finais. Eu tenho um aqui que eu consigo gravar, vou ver se eu pego um dia ele para conseguir gravar para vocês. No geral, é um carro muito bom, é um carro muito bem conceituado no mercado. Ele tem opções interessantes, porque, como eu comentei, tem a versão top de linha manual. Ele também ainda era talvez um dos últimos carros que você ainda conseguia comprar uma versão topo de linha que tinha câmbio manual, embora a maioria das pessoas não queira, mas ele tem. Não é um carro que tem defeitos muito graves, é um carro muito bem aceito no mercado, tanto que você vai ver o valor de mercado deles, os últimos 2017 dessa primeira geração. Se você quer um contato solar, um hatch, ele custa 70 e poucos mil. Então, como eu falei, é um carro que ele manteve bem o valor, justamente por causa da confiabilidade mecânica, apesar dessas particularidades que eu comentei. É um carro, como eu tinha comentado no começo, seguro, razoavelmente bem equipado. Não é um carro que você vai comprar e falar, nossa, esse carro não tinha isso, não tinha aquilo. Só se você for extremamente específico ou você quiser algo muito mais completo. Se você quiser algo muito mais completo que esse aqui, você possivelmente vai ter que partir para os franceses. Só que aí é um assunto à parte. Eu gosto bastante, mas você vai ter que pagar um pouco. Você às vezes até paga um pouco menos para um carro que às vezes é um pouquinho mais caro de manter. Mas isso é assunto para outro vídeo. Via de regra, é um carro muito bom, razoavelmente barato de manter, porque ele não costuma dar problema. Ele mantém bem seu valor. É um carro que é razoavelmente caro de você comprar, só que não espere que ele vai perder tanto valor. E é um carro fácil de vender, porque a maioria das pessoas gosta, tanto jovem quanto pessoas mais velhas também gostam desse carro. Não é um carro que tem um público muito seleto. E seria isso. Eu falei, eu comecei comentando, pode ser que eu tenha falado alguma coisa errada. Se eu comentei, se eu falei, por favor, deixe nos comentários o que eu errei para eu poder saber. Então, seria isso. Meu resumo sobre o carro seria isso. Quando eu conseguir gravar um, espero conseguir deixar um aqui no canal para vocês. Espero que gostem. Como sempre, deixa o like no comentário, compartilhem, se inscrevem e tudo mais que vocês já sabem. Muito obrigado pela ajuda e até o próximo vídeo.